Pois é, triste mesmo, né? E as informações divulgadas nos boletins da Secretaria de Saúde chamam a atenção da quantidade de pessoas que tinham diabetes, né? Chama a atenção realmente. Os diabéticos estão entre os grupos de risco ao novo coronavírus. Para falar mais sobre o assunto, aqui com a gente, a endocrinologista Penélope Tabatinga. Penélope, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco logo cedinho. Por que os diabéticos estão mais vulneráveis ao coronavírus, para a gente entender, Penélope? Bem, diabetes, ela é uma doença crônica e metabólica. Ele vai causando inúmeras desregulações no nosso metabolismo, tanto nele quanto em partes vasculares também. E isso gera muitas inflamações, né? Essas inflamações acabam deixando o nosso corpo mais vulnerável. E a gente já sabia, devido às epidemias passadas de SARS, de MERS, a gente já sabia que o diabético era um fator de risco, né? O paciente ter diabetes era um fator importante. Então, ele é um paciente mais fragilizado, que tem mais dificuldade de se defender frente a algumas agressões externas. A gente sabe que o diabético tem essa sensibilidade ao açúcar, né? Ou excesso de açúcar no sangue. E esse excesso de açúcar no sangue, doutora, ele dificulta o combate a algumas doenças, não é isso? Sim, o paciente diabético, né? Normalmente a gente tem a capacidade de manter a nossa glicemia num determinado alvo, tá? O diabético, ele não tem essa capacidade. Então, geralmente ele faz hiperglicemias, ou o que a gente chama de variabilidade glicêmica, né? Sobe muito, desce muito, e tudo isso é muito tóxico. Sem dúvida, isso vai deixar o nosso corpo mais fragilizado, vai deixar o paciente a ter mais tendência de alguns tipos de infecções e também vai gerar doenças. Por exemplo, as doenças cardiovasculares, elas também podem vir a partir desse fator. Não só cardiovasculares, cerebrovasculares, doenças renais, que é tudo que a gente tenta evitar quando a gente trata um paciente diabético, né? Você falou aí do processo inflamatório. Como é que o diabetes age no corpo de uma pessoa que é diabética? E a gente já entrevistou vários médicos, nutricionistas também, que dizem assim: durante o período inflamatório é bom você tirar o açúcar, dar um tempo no açúcar, diminuir a quantidade de açúcar. Como é que ele age? Então, esse açúcar, essa hiperglicemia ou a variabilidade glicêmica, ele faz o nosso corpo produzir algumas substâncias que a gente chama de citocinas inflamatórias. E essas citocinas vão agir em todo o corpo. Hoje em dia a gente fala muito também de estresse oxidativo. O que seria isso, né? O nosso corpo, ele tem uma capacidade de produzir substâncias tóxicas e eliminar, mas nesses pacientes diabéticos a gente não consegue anular ou eliminar direito essas substâncias. Então é muita substância tóxica, alguns radicais, citocinas, e tudo isso vai causando disfunções ali na microvasculatura, disfunções metabólicas no corpo e deixando a gente mais fragilizado, né? A gente costuma dizer que o açúcar é um alimento inflamatório, né? Sim, a gente costuma usar esse termo e realmente é, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque para um paciente que não é diabético, se for consumido de uma maneira adequada, isso não vai causar grandes problemas. Mas para o diabético que já tem uma dificuldade de metabolizar esse açúcar, isso pode ter um impacto maior. Agora sim, se todos os sintomas da Covid, qual seria o mais intenso assim, para os diabéticos, desses sintomas que existem? Assim, qual o mais intenso? Qual que chama mais a atenção? Então, na verdade, assim, os estudos têm mostrado para a gente que os sintomas, os sinais, eles são bem parecidos nos pacientes diabéticos também. A gente está observando algumas diferenças. Por exemplo, os pacientes eles estão chegando ou estão ligando para a gente falando que o quadro começou com alteração de glicemia. Eu era um paciente compensado, minha glicemia estava dentro do limite, né? No caso, esse paciente tem que verificar as pontinhas de dedos para chegar a essa conclusão. E aí, do nada, ele percebeu que sem alterar a dieta, sem alterar nenhum outro fator, né, ou dose de insulina, se ele usar, ele percebeu que a glicemia começou a subir. Então, isso é um ponto que chama a atenção. Mas, no geral, os sintomas são bem parecidos. Uma outra coisa que tem chamado a atenção também da gente é que, normalmente, a fase inicial, ele tem sintomas mais brandos, né? Às vezes nem tem febre, mas ao longo da doença ela vai se deteriorando e ficando mais grave. O Gilvan falou aqui no início da entrevista, doutora, que os pacientes alagoanos que vieram a óbito pelo coronavírus, eles tinham diabetes. Sabe-se por quê essas pessoas são mais diabéticos entre os óbitos? Então, isso é um dado que está chamando a atenção, né? Porque não reflete o que está acontecendo no resto do país, né? A princípio, não vejo muito motivo, já que a prevalência em Alagoas é muito parecida com a prevalência do Brasil. Então, não teria grandes motivos. Mas eu acho que é um dado que a gente precisa analisar com muita cautela, com muito cuidado. A curva ainda está em ascensão, o número de casos ainda está subindo. Será que isso vai refletir realmente a realidade lá na frente?
ou foi algum fator confundidor aí que está gerando essa estatística, entendeu? Então, se ao final da epidemia, né, da pandemia, isso se confirmar em Alagoas, a gente sem dúvida vai precisar estudar muito bem o que está acontecendo. Não sei, uma possibilidade, será que esses pacientes diabéticos eles estão conseguindo ter acesso a uma rede assistencial? A gente sabe que o diabético ele é um paciente que requer muito cuidado, ele é um paciente que é bastante caro para o sistema de saúde. O paciente diabético em fases avançadas pode necessitar de insulinas, de vários insumos, umas fitas reagentes que são bem caras, aparelhos de monitorização. Então, é um leque de insumos que a gente chama que às vezes os pacientes não podem ter acesso. E sem contar que é uma doença silenciosa. Então, muita gente tem a doença, não trata direito e vai deixar para procurar o médico ou a assistência em fases mais avançadas. Né? Nós falamos sobre isso aqui durante algumas entrevistas, que tanto caso de diabetes como outros casos também de interrupção exatamente dos cuidados que se deve ter, né? Quais são as recomendações para a pessoa que é diabético num momento como esse? É claro que existem as recomendações comuns para todo mundo, né, da higienização, de evitar aglomeração, mas para quem é diabético, qual é o principal cuidado? Existe uma recomendação específica? Existe. Eu acho que esse é o momento de não descuidar da saúde de jeito nenhum, né? Então, fora as questões de higienização, isolamento social, é muito importante que os pacientes mantenham os remédios, mantenham o tratamento. Eu estou vendo alguns pacientes abandonando o tratamento. Eu teve paciente que me ligou e falou, eu vou deixar de tomar o remédio porque isso vai afetar a imunidade. O que afeta a imunidade é você não tratar a doença de forma adequada. Então, tem que tomar os remédios de forma adequada, não esquecer dos remédios para as outras doenças também, né? Então, tomar os remédios de forma adequada para o paciente diabético é muito importante que ele seja vacinado, tá? Não existe vacina para o SARS-CoV ainda, para o SARS-CoV-2, mas existe vacina para o H1N1. Sim. Uma infecção conjunta pode ser muito mais complicado. Então, existe vacina para o H1N1, existe vacina para a pneumonia também. Então, é importante que ele seja vacinado, procure o seu endocrinologista, faça os exames de rotina, avaliar como é que está esse diabetes e tentar controlar da melhor forma possível. Tem algumas outras coisas que a gente não costuma dar muito valor, mas eu sempre tento falar no consultório, que é a questão do sono. Controlar o sono, isso é muito importante, a gente dormir bem, né? Um corpo que dorme bem, um paciente que dorme bem, o corpo se recupera melhor. É importante também manejar estresse. Quando a gente está muito estressado, a gente produz alguns hormônios, né? O cortisol, a adrenalina, e tudo isso dificulta a nossa resposta imunológica também. Então, no geral, são essas as recomendações. A gente costuma dizer que as pessoas doentes crônicos, por exemplo, eles não devem esquecer a doença prevalente, né? Por conta do coronavírus. Isso é muito importante também. Doutora, explica pra gente quais os tipos de diabetes que existem. Então, existem vários tipos de diabetes, mas os mais comuns são o tipo 1 e o tipo 2, mas a prevalência do tipo 2 é muito mais alta, né? Mas existem alguns tipos intermediários aí, MOD, LADA, cada vez que a ciência avança a gente descobre novos tipos. Mas no geral os que a gente conhece são esses dois. O diabetes tipo 1, ele é um paciente que já descobre quando ele não produz mais insulina. E a insulina é aquele hormônio que regula os níveis de glicose no sangue, né? O diabetes tipo 2, ele tem um desenvolvimento, uma fisiopatologia um pouco diferente. Normalmente é um paciente que está acima do peso, né? Então, aquele peso gerou uma sobrecarga no pâncreas, ele tem o que a gente chama de resistência à insulina, né? Então, não é bem uma deficiência, mas em fases mais avançadas ele acaba seguindo a mesma linha, acaba também deixando de produzir insulina. É preciso ter muito cuidado, né, em relação a isso. Agora sim, a Sofia perguntou quais são os tipos. Tivemos muito avanço na questão de medicamentos, de cuidado em relação a isso? Você falou que a qualidade de vida é fundamental, né, de dormir bem, tudo isso pesa muito, mas em termos de medicamentos, nos últimos anos, tivemos avanço em relação a isso? Muito. Eu acho que é uma das áreas da endocrinologia que mais avança, né? Temos diariamente estudos relacionados a medicamentos, com novos medicamentos, temos inúmeras opções de medicamentos no mercado, né? Cada caso a gente precisa avaliar com muito cuidado, precisa entender muito bem como funciona o paciente, precisa entender as necessidades dele para saber qual tipo de medicamento utilizar. Mas existe uma gama enorme, eu acho que é uma das indústrias que mais cresce, é a indústria aí que desenvolve medicamentos para o diabetes. Doutora, a senhora falou no início da entrevista que a diabetes é uma doença silenciosa, mas existe de alguma maneira alguns sinais que o corpo mostra para a pessoa, para que ela tenha que investigar se existe uma possível diabetes aí tipo 1 ou 2? Existe, eu costumo falar que o diabetes tipo 1, ele vai procurar o médico, tá? Então, ele abre o quadro de forma muito florida, né? Normalmente, ele abre com complicações e tende a abrir esse quadro mais cedo, né? Durante
jovem ou até criança. Então, ele interna por um quadro que a gente chama de cetoacidose, tá? Mas essa não é a maioria dos casos. A maioria é o diabetes tipo 2. Então, o diabetes se desenvolve numa fase mais avançada. Geralmente, aquele paciente que não teve bons hábitos de vida também. É um paciente um pouco mais velho, um paciente, às vezes, mais obeso, né? A gente está vendo aí o quanto a obesidade influencia tanto na diabetes quanto na questão do SARS-CoV também, né? Então, é mais ou menos isso. Esse paciente diabetes tipo 2, o perigo dele é que ele geralmente não tem sintomas. É uma doença muito silenciosa. Quando tem, muita coisa já aconteceu. Então, ele já tem algumas desregulações metabólicas, ele geralmente já tem algum nível de complicação. Normalmente são sintomas inespecíficos, o que dificulta também a gente diagnosticar, que é, por exemplo, um cansaço. Alguns pacientes evoluem com o que a gente chama de poliúria, né? Vai muitas vezes no banheiro fazer xixi, eles começam a perder peso, ficam com muita sede, referindo a boca seca. Mas, como eu te falei, quando isso acontece, geralmente o paciente já tinha há muito tempo e não sabia. Daí a importância da gente fazer um rastreamento, né? Do paciente, a partir de uma determinada idade, está sempre no médico para avaliar uma glicemia e, se essa glicemia estiver alterada, já encaminhar para o endocrinologista. Tem pergunta do telespectador aqui. A Lúcia, ela disse que tem neuropatia diabética. Demora mais para apresentar os sintomas da Covid? Quem tem? Não, que eu saiba não, tá bom? Neuropatia é uma complicação do diabetes, mas isso não está relacionado, até onde eu sei, com uma demora no diagnóstico, tá? E o Andrade aqui, ele diz que a pessoa que tem taxa de glicose em jejum de 110 a 120, variando todo dia, é considerado diabético, tem que tomar remédio para baixar. Aconselhava procurar um médico, né? Se tomar remédio para baixar é complicado, né? Tomar remédio sozinho assim nunca, né? De nunca. forma Mas isso nenhuma. aí, entre 110 e 120 em jejum. É considerado pré-diabetes, né? Mas a gente não pode fechar o diagnóstico só por esse dado. Ele precisa, sem dúvida, procurar o endócrino, ele vai solicitar provavelmente um exame de curva glicêmica, né? Que é um dos exames mais sensíveis e específicos que a gente tem, e também uma hemoglobina glicada para complementar o diagnóstico e assim chegar. Tudo isso com a anamnese, com a conversa, é importante você conversar com o paciente, né? Porque cada um tem uma história de vida diferente e às vezes tudo isso altera, né? É importante, Sim, né? também é importante, né? A anamnese é a primeira coisa que a gente faz ali quando entra em contato com o paciente. Os exames são para complementar tudo que a gente conversou e o que a gente encontrou. Tem o histórico familiar também, né, doutora? Às vezes conta ou conta sempre? Por exemplo, mãe, avós diabéticos, a tendência é que a pessoa seja também, né? Existe uma relação aí com a questão genética importante, então é algo que a gente sempre tem que avaliar também. Alguns diabéticos têm mais essa correlação, alguns têm menos, mas é sempre um dado que a gente investiga. Uma última pergunta aqui do Ernesto, ele diz o que fazer para manter a diabetes controlada? Boa pergunta, então. Disciplina. Então, o diabético, ele precisa, eu falo que talvez seja um pouco difícil, assim, às vezes, a gente controlar, porque ele precisa não só do médico, né? Mas o paciente, ele precisa se conscientizar de que ele tem que ter uma dieta equilibrada. Não é só tomar aquele remédio, muitas vezes ele acha que vai no médico, toma o remédio e está tudo bem. Não, a prática de exercícios físicos é fantástico para o paciente que tenha diabetes, independente do tipo 1 ou do tipo 2. Quando a gente pratica exercício, a gente produz hormônios que vão agir em todo o nosso corpo e ter efeitos anti-inflamatórios. Então, vê só, a doença é pró-inflamatória, o exercício é anti-inflamatório, então isso casa muito bem. Então, a gente precisa muito que esse paciente seja dedicado e atencioso ao problema de saúde que ele tem. A gente quer agradecer sua presença aqui no Bom Dia. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço.